Louvamos nosso Deus Criador, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos juntos para estudarmos a Bíblia, ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia e também estes momentos para juntos estudarmos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas e também vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, clicam no dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Genésio Mioto, lá de Caldas Novas, em Goiás, parabenizando Maria José, da Igreja do Portal, aniversariando hoje. Severino Alexandre é de Araruna, na Paraíba, está parabenizando Francisca Costa Alexandre, também aniversariando. Manuel Lameira é de Castanhal do Pará, lá no Pará. Ana Cruz é de Assis, São Paulo, pedindo oração pela família que está enlutada. Ana Cruz perdeu uma irmã na semana passada. Um alô especial para o Alex Santos, lá de Aracaju, Sergipe. Gilson Paulino e Rosângela, de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Maria Angélica, de Curitiba, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais este dia de vida e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo se faça presente na nossa mente, no nosso coração, nos ajude a entendermos a Tua Palavra e também aceitá-la, vivendo-a na prática em nossa vida. Abençoe todos os que estudam conosco, cada um tem sua luta, seu problema, que permaneçam firmes, confiantes em Ti e que recebam as bênçãos conforme a Tua santa vontade. Aqueles que nos escrevem pedindo orações, que também Tu os abençoes, em especial a Ana Cruz e a sua família. A Maria Helena faleceu e ela pede oração pelos filhos da Maria Helena e os netos, que Tu estejas abençoando-os, Pai. E todos os demais que nos pedem orações, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência ao nosso primeiro estudo do Evangelho de Marcos e nessa semana nós estamos conhecendo um pouquinho quem foi Marcos e o que aconteceu com ele. Marcos, ele era filho de Maria, uma das tantas Marias, e o nome dele é João Marcos. Ele foi numa viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, mas ele desistiu, retornou para Jerusalém. E depois Barnabé, que era parente próximo de João Marcos, quis dar uma segunda chance a João Marcos e Paulo não aceitou. E por isso essa dupla missionária ela foi desfeita. Barnabé ele se juntou a João Marcos para fazer um trabalho e Paulo se juntou a Silas. E os dois então, as duas duplas, saíram a pregar o Evangelho. E vimos que no final já da vida de Paulo, ele cita várias vezes Marcos, dizendo que ele era muito útil e que o levassem até ele. E vemos que Paulo, apesar dele ter sido duro naquele momento em que não aceitou que João Marcos voltasse e fizesse parte da dupla missionária com eles, e seria um trio. E agora Paulo, depois já de 15, 20 anos que isso havia ocorrido, ele reconhece e vê que realmente João Marcos foi um grande missionário. E João Marcos então escreve este livro e nós vamos durante essas próximas semanas estar nos aprofundando sobre o assunto que Marcos escreveu. Aqui em Marcos no capítulo 1, vou ler com vocês, Marcos capítulo 1, nos versos de 1 a 8, ele diz: Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envia o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João, quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre.
João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Aqui Marcos então começa a falar a respeito de Jesus, mas antes que Jesus viesse, que se cumprisse o tempo, a plenitude do tempo, como diz Gálatas capítulo 4, verso 4, Marcos, ele apresenta aqui o precursor de Jesus, aquele que vinha antes de Jesus. E este precursor era João Batista, e João Batista era primo de Jesus. E então, João Batista, ele preparou o caminho para que o Senhor pudesse então aparecer e fazer o seu ministério. E conforme nós lemos na palavra de Deus, isso tudo já estava predito, previsto e também profetizado na palavra de Deus que iria acontecer, em especial lá no livro do profeta Isaías e também no livro de Daniel, está ali relatado a respeito de Jesus que viria para cumprir a missão e a promessa que Deus havia feito lá no Jardim do Éden, de que ele enviaria o descendente da mulher para poder salvar a humanidade do pecado. E quando nós lemos aqui em Êxodo capítulo 23 e no verso 20, Êxodo 23, 20 diz assim: vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Aqui, claro, Moisés estava falando a respeito do povo de Israel que estava indo para Canaã terrestre, e Deus disse que enviaria um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada. Essa promessa também, amigos e irmãos, é estendida a nós. Deus, ele sempre envia um anjo para estar à nossa frente, para nos guiar, para nos proteger nessa jornada para os céus. E nós precisamos crer e ter a certeza de que Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele promete. E temos a certeza de que tem um anjo nos guardando, nos protegendo. E nós, às vezes, somos livrados de um acidente que nós sequer imaginávamos que poderia acontecer. O anjo estava ali para nos proteger. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo deve ter uma experiência assim, onde você sentiu a mão de Deus, quer dizer, era o anjo que estava te protegendo. E aqui Deus diz que ele enviaria um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lar que lhes preparei. Não tenhamos dúvida, irmãos, que mesmo em meio aos problemas que nós enfrentamos em nossa vida, as dificuldades, as provações que nós enfrentamos, tem um anjo nos protegendo. Deus está conosco e nós precisamos, pela fé, estender a nossa mão para que Jesus segure a nossa mão e nos faça permanecer firmes nessa jornada, porque as provações são muitas, as tentações para nos desviar do caminho, mas se nós crermos na palavra de Deus, o anjo vai estar nos protegendo e nos conduzindo com segurança ao lugar que está preparado para cada um de nós. O profeta Isaías, em Isaías capítulo 40, Isaías 40, no verso 3, ele diz: ouçam uma voz que clama, abram um caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aqui o profeta Isaías falando a respeito do precursor que viria antes de Jesus para preparar o caminho para que Jesus pudesse então exercer o seu ministério. E João Batista, ele pregava o arrependimento dos pecados, e conforme nós lemos lá agora há pouco em Marcos capítulo 1, versos de 1 a 8, as pessoas de toda a Judéia, inclusive Jerusalém, iam até João Batista e confessavam seus pecados e eram batizados. E João disse: eu vos batizo com água, mas virá aquele que os batizará com o Espírito Santo. Era a respeito de Jesus que ele estava falando. Em Malaquias, no capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, no verso 1, nos diz a palavra: vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos.
mais uma vez a palavra do Senhor confirmando através do profeta Malaquias de que ele enviaria o mensageiro para preparar o caminho. E este mensageiro, mais uma vez eu digo, era João Batista. E a missão de João Batista era exatamente preparar o caminho para que Jesus pudesse assumir o seu ministério e depois, então, de cumprida a missão, João Batista, ele seria chamado ao descanso, como foi que nós mencionamos aqui domingo, mas ainda essa semana nós vamos citar mais uma vez esse episódio, quando João Batista ele foi preso, porque ele estava indo de encontro, com o que o rei Herodes estava fazendo, morando com a mulher do seu irmão. E então João Batista, ele chamava o pecado pelo nome, ele dizia que Herodes estava em pecado, ele não deveria fazer isso. Mas isso nós vamos ver então mais à frente nesta semana. Agora, quando chegou a hora então de ter cumprido o seu ministério, João Batista ele foi levado ao descanso e Jesus então assume o ministério para o qual ele veio realizar. Aqui em Marcos, no capítulo 1 e no verso 4 diz: esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. E diz-nos aqui que João Batista ele se vestia com roupas de pele de camelo e usava cintos de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Era a alimentação dele, de João Batista, lá no deserto. Uma pessoa simples, uma pessoa consagrada a Deus, uma pessoa usada por Deus. Era a voz que clamava no deserto. As pessoas vinham de todas as regiões, como está escrito aqui em Marcos capítulo 1, versos de 1 a 8, vinham de todas as regiões para serem batizadas por João Batista. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós estamos sendo chamados neste tempo para pregar o arrependimento dos pecados. Nós não devemos condescender com os pecados, nós não deveremos trazer as práticas mundanas para dentro da igreja, aceitar que se pratique, que as pessoas vivam como um mundano vive, aquele que não tem Jesus na sua vida. Nós precisamos ser rígidos, mas com amor, repreendendo as pessoas, chamando ao arrependimento, para que se voltem para Deus, porque se nós continuarmos na igreja, mas vivendo como os ímpios vivem, nós não iremos para os céus. Então nós precisamos ser uma voz que clama no deserto, nesse deserto que nós estamos vivendo de pecado, neste mundo de podridão, nesse mundo de corrupção, neste mundo de injustiça que nós estamos vivendo, de sofrimento, de perdas. As pessoas, os governantes todos trabalhando contra a humanidade. Eles não estão trabalhando para salvar a humanidade, para proteger, para dar o sustento necessário. Eles estão trabalhando contra a humanidade. E por trás disso está Satanás. E nós precisamos então chamar as pessoas sinceras ao arrependimento, apresentar a elas Jesus, assim como João Batista fez, nós deveremos fazer também. E com certeza, muitas almas serão trazidas para o reino de Deus se nós assim agirmos. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Mas lembramos a cada um de vocês e também a nós, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.